para a atividade de língua portuguesa do livro Vem Voar, página 19, 20 e 21. Formação de palavras por composição. O que é isso? Nós sabemos que os substantivos, eles são divididos em simples e compostos. As palavras, o substantivo simples é formado por uma só palavra, ou seja, um exemplo: janela, pé, mochila, gato, telhado, né? Sapato, mesa, cadeira. Então, eu tenho uma só palavra, está vendo? O substantivo composto, ele é formado por duas palavras, tá? Como assim, ó, matéria-prima. Então, se eu tirar uma dessas palavras, ela vai ter sentido, matéria. Pode ser matéria de escola, algum material. E se eu tirar o matéria, vai ter o prima, certo? Aqui, couve-flor, eu tenho duas palavrinhas, duas, que juntando forma uma outra palavra, tá? Então, ela é chamada de composta. Por quê? Porque ela tem duas palavras, certo? Se eu tirar aqui, vai ficar couve. Couve, vocês sabem que é uma comida, é um legume, né? Então, a couve aqui seria uma verdura, tá? Agora, se eu colocar a flor, vocês sabem o que é flor, né? Nós temos flores, rosa, margarida, qualquer uma. Se eu juntar as duas, aí sim vai formar um legume, couve-flor, que é a branquinha, né? Parece uma árvorezinha branca, tá? E aí forma o legume, couve-flor. Se eu deixo um só, é uma verdura, a couve, uma verde. Se eu ponho flor, vocês sabem que é uma flor. Se eu junto os dois, ela vai virar uma palavra composta, porque ela tem duas palavrinhas. E aí é um legume, tá bom? A mesma coisa aqui, em segunda-feira, beija-flor. Olha aqui, beija-flor são formadas por duas palavras. Se eu deixar só aqui, ó, se eu colocar cada uma separada, ela vai ter um sentido, tá? Então, presta atenção. Ela sozinha, ela vai ter um sentido. Se eu tirar o flor, fica só beija. Vocês sabem o que é beija, né? É do verbo beijar. E se eu pôr o flor, vocês sabem que é uma flor. Agora, se eu colocar as duas juntas, vai formar o nome de um pássaro, de uma ave. E qual é o nome dessa ave? Beija-flor. Ou seja, ela beija a flor, né? A mesma coisa que o arco-íris, certo? O substantivo composto também pode ser formado sem hífen. Então, para que serve o hífen? O hífen, ele serve para separar palavrinhas, né? Ou para compor palavras. Quando eu vou separar uma palavra, acabou a linha, eu vou separar, eu separo pelo hífen, tá? Ou se não, o hífen é para o quê? Compor uma palavra, tá bom? E
E também existe o substantivo composto sem o hífen entre as palavras, igual aqui, ó, passatempo, pontapé, aguardente, girassol e paraquedas. Então, se eu separar aqui, ó, eu tenho duas palavrinhas, passa e o tempo. Se eu separar, também vai ter sentido, ó, tempo e passa. Passa o tempo. Pontapé, ó, é uma ponta. Ponta, vocês sabem o que é. E o pé também. Só que eu juntando as duas, forma uma palavra. Água ardente. Então, olha lá, eu tenho água e tenho ardente. Então, água mais ardente forma uma palavra composta, aguardente. Girassol. Olha aqui, ó, gira. Então, eu tenho uma palavrinha. Sol, eu tenho outra palavrinha. Se eu juntar as duas, vai formar girassol. Por que eu coloquei um S? Para ter o som de S. Quando eu tenho um S só, iria ficar girasol, tá? Então, quando eu coloco dois S's, fica com o som de S, tá? Paraquedas, a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Veja mais esta tela de Tarsila do Amaral, prestando atenção no título dela. Olha o título, cartão postal. Olha que linda a tela dela, né? Então, o que vocês veem aí? Que a pintura é toda colorida. Aonde será que é esse cartão postal? Da onde será que ela pode ter feito a pintura, né? Ela pode ter feito de uma paisagem aqui do Brasil, ela pode ter de uma região específica da onde ela morava, ou ainda da cidade de origem ou da fazenda que ela morava, né? Então, tem vários lugares, certo? Então, olha aqui. Na sua opinião, essa obra é um cartão postal de que lugar? Aqui ela pode ser da onde? Da fazenda que ela morava, tá? Então, pode ser de uma região do Brasil, de uma paisagem, né, do Brasil, da cidadezinha que ela morava. Então, tem vários lugares que pode ser, tá bom? Aí, essa é uma resposta pessoal de vocês, certo? Mas eu vou colocar a minha opinião aqui, tá bom? Então, olha lá. Eu coloquei algumas ideias do que pode ser, tá bom? De uma paisagem brasileira. Sabe por que eu pensei nisso? Por causa aqui, ó. Esse aqui parece o pão de açúcar, né? Então, de repente, ela pode ter pensado... aqui, ó, a mata, né? De repente, ela pode até ter pensado nisso, ou colocado algumas formas aí, né? Para que a pessoa pudesse voar, né? E ir além da imaginação dela, certo? Aqui, observe a escrita da palavra cartão postal. Por quantas partes essa palavra é formada? Então, olha lá, ó, por uma e duas partes, certo? Ó, uma, duas. Então, ela é formada por duas partes. Quais são essas partes? O cartão e postal, certo? Então, vamos para a página 20. Observe a fotografia desse pássaro e veja o nome dele na legenda. Então, vamos ver na legenda o nome dele, ó, beija-flor. O que a palavra beija-flor tem em comum com a palavra cartão postal?
Então, a mesma coisa. Os dois, ó, tem o hífen. Então, ó, o que é a palavra beija-flor? O hífen. E ela é composta por quê? Por duas palavras, certo? Então, é o hífen, que as duas têm, e as duas são compostas por duas palavras. Quais são as partes que formam a palavra que nomeia o passarinho? Então, quais são as partes que formam do passarinho? É o quê? O beija e flor. Certo? As partes que formam essa palavra têm sentido separadamente? Sim. Lembra que eu falei para vocês? Se eu tiro uma, dá sentido. Se eu tiro a outra, também dá. A mesma coisa no cartão postal. Se eu tiro postal, eu sei o que é cartão. Se eu tiro o cartão, eu sei o que é postal, tá? Então, elas têm sentido próprio, tá bom? Agora, observe a fotografia desta flor e leia o nome dela na legenda. O girassol tem esse nome por acompanhar o movimento do sol, tá? Girassol. Olha a diferença. Quais são as partes que formam a palavra que nomeia essa flor? Então, ó, girassol, ela não tem o hífen, tá? Ela é junta. Mas quais são as partes? Ó, certo? Gira e sol. São as partes que formam a palavra, tá bom? Então, essas duas partes é composta a palavra girassol. Então, ó, girassol. Vamos ver. Certo? Então, olha lá. Quais são as partes que formam a palavra que nomeia essa flor? É o gira e sol, que forma girassol, certo? Compare a palavra beija-flor e girassol. O que elas têm em comum? As duas são compostas do quê? De duas palavras, né? Olha lá, beija, flor, uma, duas, gira, sol, uma, duas, certo? O que elas têm de diferente? Olha lá, beija-flor tem o hífen e girassol não tem hífen, certo? Deu para entender? Ótimo, vamos para a página 21. Agora, compare a palavra girassol com a palavra cartão postal e beija-flor e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Nós temos que pensar na palavra girassol, na palavra cartão postal e beija-flor. Então, olha, duas tem hífen e uma não. Todas elas têm duas palavras, então elas são compostas. Então, vamos ver. As palavras cartão postal e beija-flor são compostas de duas palavras, ó. São. E a palavra girassol é formada por sufixo? Vem depois? Não, não é, porque girassol é uma palavra, tá? Ela é primitiva, tá bom? Então, não tem sufixo. Então, essa palavra não é correta. Essa aqui é falsa, tá? Todas são compostas de duas palavras?
sendo cartão postal, beija-flor são escritas com hífen e girassol é escrita sem hífen. Olha lá, ó, duas com hífen e uma sem hífen. Elas são compostas? Sim, então essa aqui é verdadeira. As palavras girassol e beija-flor são compostas de duas palavras e a palavra cartão postal é formada por prefixo? Não, aqui não tem nada de prefixo, então essa aqui tá errada, tá? É falsa. A palavra girassol e cartão postal são compostas de duas palavras e a palavra beija-flor por prefixo? Também não. Então, somente essa é a verdadeira. Só que aqui está, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta é esta aqui, tá? Então, ó, só fizemos isso para vocês entenderem. É essa aqui, certo? Algumas palavras são compostas de duas ou mais palavras, que podem ser separadas por hífen, como beija-flor, e serem escritas juntas, como girassol, tá? Então, ela pode ter o hífen, como beija-flor, e sem hífen, como girassol. Mas vocês percebem que elas têm o quê? Duas palavras, tá? Reúna-se com um colega e escreva palavras compostas, como hífen, com o hífen correspondente ao item. Então, dias da semana, olha lá. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Todas têm hífen, certo? Nomes de animais, aí vocês vão colocar, tá? Eu coloquei alguns, ó. Onça pintada, macaco prego, porco espinho, João de barro. Olha, aqui nós temos 3 palavras, tá? E é separadas por hífen. Bem te vi, João de barro, bem te vi, são animais, são aves, tá bom? Nome de plantas. Ah, professora, eu não sei. Olha lá no Google o que você acha. Dente de leão, brinco de princesa, lírio do vale, ó, todas separadas por hífen. Couve-flor, bem me quer, certo? Nome de objetos, ó, vocês têm em casa, ó, criado mudo, não é criado do mudo, é criado mudo, tá? Meia calça, saca-rolha, caixa d'água, ó, esse aqui tem um apóstrofo, o que que é isso? Eu coloco ele e falo junto, ó, d'água, né? É o D mais A, fica aqui que tem um apóstrofo, eu só ponho o D, ó, fica d'água. Guarda-chuva, guarda-roupa e assim por diante, certo? Então, essa foi a atividade da página 21 e encerramos essa parte sobre palavras por composição, né? Palavras compostas, certo? Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.